Olá, eu sou a professora Eleonice e hoje estou com a Samira Iturra, no Café com Leitura. Nesse momento, vou fazer algumas questões para ela. Ela é ex-aluna da Escola Vercelino, formou em 2019. Um exemplo, sempre entregou todos os trabalhos, atividades e gosta de ler, escreveu um livro e está aqui conosco. Eu tenho algumas perguntas para ela. Quando você se lembra que iniciou o seu gosto pela leitura? Então, na verdade, meu gosto pela leitura eu acho que iniciou em 2015. Eu fui para a Bienal com a escola que eu estudava e eu vi um stand assim, cheio de pessoas e tinha. Era lindo, um livro com uma capa linda. E eu comprei esse livro e foi, acho que, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é A Seleção. E depois disso eu acabei aprimorando e eu percebi que eu gosto mais de romance, de ler, então foi aos poucos, assim. Você foi estimulada por algum aluno ou adulto, ou alguém que estimulasse você para a leitura? Então, na verdade, a minha mãe tem bastante livro, então eu via ela sempre lendo alguma coisa e acabou que eu comecei também a querer saber por que que ela lia tanto e comecei a ler. Aí eu acompanhei ela nessas leituras e também comecei a comprar os meus próprios livros. Então foi uma coisa assim mais de livre-arbítrio do que alguma coisa imposta, sabe? Eu vi e eu queria reproduzir aquilo. Como você se sente quando está lendo um livro? Então, eu gosto de dizer que a leitura, ela é para mim uma porta para vários mundos, sabe? É uma fuga da minha realidade de um jeito bom. Porque eu vivencio coisas que é impossível vivenciar. Então, por exemplo, num livro de fantasia. E é sempre uma experiência nova, porque eu me coloco na posição do protagonista, eu sempre tenho essa compaixão, parece que está acontecendo comigo. Então, eu levo isso muito em conta, porque aguça a minha criatividade, então é essa porta para um mundo novo. Qual a importância da leitura para você? E nessa fase, da faculdade, que benefício o hábito de ler continua te proporcionando? Então, por causa que eu sempre li bastante, eu consegui esse repertório cultural. Esse repertório cultural a gente tem na faculdade, a gente precisa, para conseguir, por exemplo, eu faço design de moda. Eu consigo pegar essas pequenas informações que eu tenho guardada de leituras anteriores e eu consigo reproduzir isso no meu trabalho. Então, para fazer uma coleção, alguma coisa do tipo, a gente sempre precisa de repertório cultural. A gente precisa saber um pouco de cada coisa. E com os livros é assim, você querendo ou não, sempre tem uma informação para tirar de lá e você consegue ter isso com você. E agora também, como eu já tenho esse costume de ler, os livros que é passado na faculdade, que são passados, né? Eu consigo ler tranquilamente, porque não é um peso. Então, história da moda, história do vestuário, tudo isso é bem fácil de ler. Então, agora, por favor, fala do seu livro, o nome, uma síntese. Coloca a curiosidade aqui para que eu também leia e os nossos alunos também. Ok, essa aqui é a capa do livro. Aqui, ó. Aqui é a capa do livro. O meu livro, ele se chama Diferente Hanahaki. Eu escrevi ele quando eu tinha 15 anos. E esse é um livro que toda vez que você lê, você consegue tirar uma coisa nova. Ele conta a história da Sayung, nossa protagonista, que ela vive em Bonita. É um país utópico, né? E ela é uma pessoa estrangeira. Então, todo mundo de lá tem essa certa perfeição, essa busca pela perfeição. E por ela não ter esse padrão, ela acaba sofrendo bullying, ela sofre bastante, assim, na convivência com as outras pessoas. E, de repente, um dia, ela começa a receber várias rosas no caderno dela. Então, ela ia para casa, abria o caderno e tinha sempre uma rosa lá. Ela fica instigada, porque é a primeira vez que alguém se interessa romanticamente por ela. Então, esse livro conta essas experiências novas de jovem,
com essa questão, assim, utópica que não acontece, assim, na nossa vida. Também tem, nesse mundo utópico, nesse país, a doença de Hanahaki. O que é a doença de Hanahaki? Quando uma pessoa se apaixona pela outra e ela não é correspondida, a flor preferida da pessoa que ela é apaixonada nasce no coração e no pulmão. E são 3 estágios para ela falecer, porque ela acaba tendo asfixia. Uma coisa que é interessante pontuar dessa doença, que às vezes eu esqueço de comentar, mas é uma coisa muito importante, que existe um tratamento para essa doença, que você pode tirar o bulbo da rosa do seu coração e do seu pulmão, só que tem um efeito contrário, né? Você tira isso, mas você também não se lembra da pessoa que você amou, né? E nenhum sentimento de amor. Você não consegue ter nenhum sentimento de amor. Então você é como se fosse um robô. Você não sente empatia, nada. Você perde todas as suas emoções. Isso. Agora eu tenho uma questão também importante. Você cita no seu livro que do amor profundo, né, desse sentimento aí. Essa situação foi algo que você viveu aqui na escola ou em outro momento, ou de repente você observou com amigos, amigas? Então, eu gosto de dizer que não aconteceu só comigo, né? Todo mundo ou já se apaixonou pela primeira vez ou vai se apaixonar pela primeira vez, né? Todo mundo tem esse primeiro amor. E comigo não foi diferente. Eu gosto de dizer que eu deixo meio aberta, assim. As pessoas que convivem comigo, assim, no dia a dia, que sabem como eu falo, como eu converso, sempre falam que eles leem o livro e ouvem a minha voz. Porque parece que sou eu contando a história. Que é uma coisa muito interessante, né? Mas aí eu deixo meio aberto se aconteceu comigo ou não. Conforme eu havia comentado com você, essa leitura precisa ser feita várias vezes, porque tem outras coisas a dizer para nós. Por isso que eu incentivo os alunos a ler. E os próprios alunos fizeram outras questões para você também. Olha a primeira. No que você se inspirou para escrever? Então, eu me inspirei mesmo no primeiro amor, né? E em tese é isso, o primeiro amor da adolescência. A outra, a segunda. Qual público você tem em mente em atingir? Então, o meu público é infanto-juvenil, assim, juvenil, dos 13, 14 até os 18. Mas todo mundo pode ler, é importante. Esse livro não é só para jovem. Se você for mais velho, esse livro também é muito bom para você ler, para você perceber e lembrar que você também um dia já foi jovem. Ok. E a última. Que mensagem você quer passar com essa leitura? Então, tem muitas mensagens e depende do público, depende da sua maturidade para você entender. Uma delas, eu vou falar primeiro para as pessoas mais velhas, porque o que acontece? Hoje em dia a gente não tem Hanahaki, a gente nunca teve Hanahaki e nunca vai ter, assim, no mundo real, porque é uma doença literária. Só que, querendo ou não, a gente tem outras doenças que afetam o nosso dia a dia, principalmente com os jovens, assim, não só com os jovens, mas uma grande parte é os jovens, que é a ansiedade, depressão. E a nossa protagonista, ela deixa o livro inteiro, ela coloca algumas palavras, algumas frases que ela não está bem, certo? Ela não está bem. E você, como leitor, você fica mal porque, poxa, você está vendo o que está acontecendo, está explícito. E a gente tem essa compaixão pela protagonista, porque é uma personagem de um livro, mas não pode ser assim. Tem que ser essa compaixão tem que ser com jovens hoje em dia, com as pessoas que estão do seu lado. Isso é muito importante, porque a gente não percebe que a pessoa está mal, mesmo ela deixando vários sinais, a gente nunca percebe. E isso é uma doença muito séria. Ansiedade, depressão, tem várias outras e a gente precisa levar em conta. Hanahaki não existe, mas essas existem. Agora, para os jovens, é muito importante lembrar que o primeiro amor não é o único na nossa vida e que a gente não vai morrer porque o nosso amor não foi correspondido. E é importante lembrar que, querendo ou não, são fases da nossa vida. Todo mundo passa por isso. E já me falaram isso uma vez e eu achava que era mentira, que nossa, que eu ia morrer. Mas não, isso acontece com todo mundo. E isso é uma coisa interessante, porque a vida é assim, é um ciclo, né? E você precisa fechar esse ciclo de ter o primeiro amor para você conseguir amadurecer.
O tempo cura todos os males, né? Exato. Eu agradeço imensamente você por estar aqui no Café com Leitura, por essa inspiração. Também, né? Eu sei que você iniciou um outro livro aí que você vai publicar. Depois comente mais um pouquinho conosco, né? Eu quero agradecer também os alunos que estão participando, dando dicas, sugestões, que também enviaram os vídeos. Parabéns, nós estamos contentes por tudo que vocês estão fazendo. O projeto está andando e o que temos para demonstrar para vocês é gratidão. Eu quero agradecer também os Proatecs Ariane e Renata por toda a parte que estão fazendo aqui de imagem e edição. A equipe Vercelino por tudo e logo, logo estarei aqui e até breve com o Mundo da Leitura.